Leo Jarlow. De Angola para o mundo, a nossa frequência é Ango-Imagem. Informação e audiência, sintoniza já nossa frequência. Para o mundo espalhamos notícia, um canal de Angola. Sim, é complicado. Fazer esse plano assim é complicado. Muito complicado. Isso é muito complicado. Vamos lá. Vamos lá ver se vai dar, né? Porque eu, assim... Ai, isso aqui estraga o trabalho. Mas, pá, não tem como já... Não tem mais como falar. Mas pelo menos o som está a me escutar, né? Muito bem. Perdemos boas coisas. Tudo que nós preparamos não está mais da forma que nós queríamos, mas não faz mal, o tempo é esse. Vamos lá ver o que nos dá para fazer nesse momento, nesse curto tempo que nós temos. Deixa eu dizer que sim, pensamos sinceramente as nossas desculpas a todos que nos acompanham. Sim, já estou a escutar, estamos a ver. Temos aí o presidente Sim. do partido ARDA, que está agora nesse momento, que vamos dizer, já está agora todas as condições. Estamos escutando muito bem, senhor Tecantu? Estou escutando muito bem, sim. Ok. Senhor Tecantu, nós já tivemos vários problemas, conforme já recuperamos. Agora eu acho que podemos conversar, pelo menos encontrar o que é que nós devemos fazer nesse momento, que a linha já está bom. Está certo? A linha está bem, mas é melhor de ver se as imagens também estão bem. Ok, no nosso lado está aparecendo muito bem, já estou a ver já o Peter Chumbe que está já a comentar aí, que está assistindo também muito bem, seja à vontade, vocês todos já estão aí na Ango-Imagem TV. A nossa pergunta foi a primeira ou última que nós dissemos que o senhor que estava a explicar, nós queremos saber exatamente, o senhor Tecantu, qual é a ideia que tiveste para entrar no mundo da política? A ideia é simples, como eu acabei de dizer. Para muitos que não me conhecem, me chamo Tecantu. Eu já vivo há mais de 30 anos aqui na diáspora e também sou um patriota dedicado desde a minha juventude. Sempre servi a minha nação aqui em Angola. E acabei também de explicar que sou um dos pioneiros que criaram os comitês da UNITA na Alemanha, onde eu tinha atividade política nos anos de 1986, onde eu tinha oportunidade de trabalhar com o representante da UNITA na Alemanha, o senhor Adolócio Alicerce Mango, e também trabalhei com o engenheiro Ernesto Joaquim Mulato. E neste momento sou o líder fundador do partido ARDA, Ação pelo Reforço da Democratização em Angola, que é fundada ao dia de janeiro de 2000 e é isso a minha biografia. Quer dizer, nesse momento, o senhor se encontra na Alemanha ou em Angola? Estou neste momento confinado na Alemanha e, como já sabe, que neste momento a pandemia atacou o mundo inteiro, então isso faz que os voos no nosso país ainda não iniciou. Estamos na espera até que os voos possa iniciar a fim de eu voltar no nosso país e continuar a fazer o meu papel de um político para a defesa do meu povo. E quando se fala de partido ARDA, o senhor Tecanto pode nos confirmar pelo menos de onde que se encontra a sede do partido que é ARDA? Sim, a sede se encontra no bairro Operário, na rua Dr. Agostinho Neto, número 47. Basta entrar na rua, vão ver a bandeira do partido e também temos alguns outros
escritório nos bairros, por exemplo, de Kazenga e mais outros. E como é que está a se chamar já a partido, enquanto que ainda não está legalizada, a forma que nós conhecemos que a ARDA ainda está no caminho para ser partido, mas já está a se chamar de partido, em que sentido? Nós somos uma comissão instaladora que já demos entrada dos documentos necessários que o Tribunal Constitucional nos pediu, a fim do partido possa ser legalizada. E já introduzimos estes documentos no Tribunal Constitucional e esperamos que daqui a pouco o Tribunal possa nos responder. E quais são os objetivos do partido ARDA? As ideias que motivaram a criação da ARDA, primeiro, era de valorizar os angolanos, quer dizer, a valorização do angolano, mobilização e recensão dos angolanos na diáspora e a questão da educação, saúde e trabalho, humanismo, combate à pobreza, paz, perdão, reconciliação e unidade nacional. Foi o grande ponto que nos obrigou de criar este partido político. Mas também temos os principais alvos do nosso projeto, são, primeiro, a juventude em geral, estudante, portador de deficiência, jovens desempregados, zungueiras, roboteiros, cupapatas, empregadas e mais outros. Nós vimos, segundo as nossas pesquisas, nós tivemos a ARDA está a querer defender os angolanos da diáspora. É isso aí? O problema não é só de defender os angolanos da diáspora. O nosso objetivo é de defender todo cidadão angolano, de Cabinda ao Cunene, e também os nossos irmãos que vivem na diáspora, quer dizer, toda a comunidade angolana, onde ele se encontra, em toda a parte do mundo. Defender era mais no sentido de dizer que os que estão fora do país não podem ficar fora do jogo. É por causa disso que a ARDA pensou a defender o direito dos votos. Nós queremos que os angolanos que se encontram na diáspora possam ter o direito de voto, sobretudo nas próximas eleições gerais de 2022, porque, na realidade, há países em África, como Cabo Verde, Moçambique, são os países, em comparação com Angola, não são economicamente ricos como Angola. Mas esses dois países, por exemplo, organizam as suas eleições até em nível das embaixadas fora do país, em diáspora. Isso quer dizer que os cabo-verdianos, os moçambicanos têm o direito de ir participar nos votos através das suas representações diplomáticas onde ele se encontra. Quer dizer, esse objetivo, então, é nesse momento que o senhor Tecanto estão a lutar para defender esses angolanos. A nossa pergunta veio, o que o senhor, ou então o que o partido ARDA já fez para esses angolanos que estão na diáspora, para eles ajudar em algumas coisas? O que já faz, por exemplo? O que nós fizemos é simplesmente continuar a defender os angolanos que se encontram fora, defender o seu direito no sentido de se sentir na mesma pé de igualdade com os angolanos que estão dentro do país. E já a atividade que, se falamos da Alemanha, onde a embaixada da Angola em Berlim ou o consulado de Angola em Frankfurt tinha organizado alguns encontros no sentido de criar alguns sítios onde os nossos diplomatas poderiam vir a fim de se encontrar com a diáspora para tratar a questão dos documentos dos nossos angolanos que estão na diáspora, a questão dos passaportes, a questão de todos os documentos necessários que os angolanos precisam. E, no mesmo tempo, sou o presidente da Associação Angolana
para as atividades sociais há mais de 25 anos na Alemanha, onde nós tentamos sempre apoiar os nossos cidadãos, onde ele se encontra com muitas dificuldades que o passe fora do país. Nós tentamos sempre apoiar esse cidadão e a dar o nosso apoio necessário. Isso é muito importante. E nós vimos que tiveste alguns meses atrás um encontro com o ministro-presidente no NRV aqui na Alemanha. Quais são as vossas relações que vocês têm no que tem a ver a política com um dos partidos aqui na Alemanha? Eu acho que onde nós vivemos era necessário desintegrar. Nós vivemos na Alemanha, quem vive num país qualquer do mundo deve se integrar, deve aprender a língua deste povo e deve também a se enquadrar em várias atividades que diz respeito a esse país. No meu caso, eu já fui membro do comitê que dissemos em alemão Ausländer Beirat, quer dizer, já fui conselheiro perto da cidade de Essen, onde eu trabalhei durante mais de 10 anos como conselheiro para a matéria dos estrangeiros, perto do nosso estado, da cidade de Essen. Então, isso é importante, e a partir daí que conheci também o nosso primeiro-ministro do estado de Renania do Norte, e ele me convidou e fui assistir simplesmente como cidadão angolano que vive também na Alemanha. Quer dizer, foi um gesto simples. Como defensor dos angolanos na diáspora, nós vimos que existem muitos angolanos nesse momento dessa epidemia de Covid-19. Tem angolanos que estão na China, angolanos que estão em Portugal, angolanos que estão no Brasil, na África do Sul, que não estão conseguindo voltar em Angola, principalmente até no Congo. Estão a aparecer muitas manifestações como defensor dos angolanos na diáspora. O que pode dizer? Devemos reconhecer que o governo angolano, ou dissemos que o executivo dirigido pelo a Sua Excelência Presidente da República, senhor João Lourenço, já fez o necessário no que diz respeito à Covid-19. Eu acompanho sempre a TPE Internacional à distância. Já vimos quantas vezes que os aviões da TAG voa para Brasil, África do Sul, a fim de recuperar os angolanos que se encontram isolados ou sem meios financeiros neste país. Isso já foi um bom gesto. Nós todos conhecemos as realidades dessa doença. Essa doença tem uma consequência muito forte em toda a parte. Então, neste ponto, é simples que o nosso governo já está a tentar fazer o necessário e isso é muito positivo. Ao ver, falando de aviões, falaste de uma boa coisa que nós gostamos aqui, que são boas coisas que nós prezamos, e muitos que estão nos seguindo nesse momento também estão a gostar, com o segundo aqui, não dá para ver. Uma coisa aqui que o governo de Angola comprou 6 aviões, né? 6 aviões de modelo Dutch 8Q400. Um desses 6 aviões já está em Angola. E esses aviões custou no Estado a cerca de 118 milhões de dólares. O que acha como futuro presidente? O que pode dizer? Esse dinheiro dava para gastar para esses aviões? Ou então esse dinheiro pudesse gastar o que tem a ver as coisas que estão a faltar em Angola? Como dizer, hospital, água, problema de energia, não sei o que, não sei o que. Como nós todos sabemos que a parte da defesa é muito importante em todos os países do mundo. Claro que Angola, como um país independente que tem a sua força armada, precisava também de ter as suas tropas, ter os aviões, a fim de proteger o seu país e defender o país em qualquer situação que possa acontecer. Mas se é prioritário ou não, fica um pouco contraditório.
porque a realidade atual do nosso país faz de tal maneira que a população está a sofrer neste momento. A população, se falarmos da população do sul de Angola, estão sem a chuva e o problema também está no resto da população do país, onde tem a fome, onde não tem a eletricidade, temos grande problema da saúde, da educação, mesmo a nível de Luanda, muitos bairros não têm água. Se é prioridade, se é prioritário mesmo, não posso dizer, mas devemos também entender que um país merece ter os aviões caso acontecer algo de gênero, como nós todos sabemos, a guerra, então o país deve estar mesmo nessa possibilidade de se defender, mas priorizar a população é o gesto que eu gostaria mais apoiar. A população Sim, está... porque se nós vamos lá ver, como nós estamos em Angola, Luanda já está a chegar a 10 milhões de habitantes, mas não tem água potável. Vamos dizer, 70% da população de Angola não consome água potável. Isso tudo que nós estamos a ver, sofrimento, não tem energia, não tem água suficiente, não tem estrada, o problema das escolas, vai mais gastar 118 milhões só para comprar esses aviões. Quer dizer, eu não sei onde é que nós vamos chegar até esse nível, que vocês que são, como são, os homens que estão a querer ver a democracia, levar essa população, tens também algo a dizer, porque nós estamos a fazer o nosso trabalho. Vocês, como também têm as suas opiniões. Concordo consigo, isso já é muito preocupante. Nós todos conhecemos a situação do nosso país, onde a população não tem água, não tem energia. Isso é triste de ver essas realidades todas, mas com certeza não podemos esquecer o que tinha acontecido há pouco. Temos uma realidade que é chamada a corrupção. Eu acho que o senhor jornalista lembra-se de tudo o que tinha acontecido no nosso país. É triste de ver um país onde há mais de 20 milhões de habitantes, mas um grupo das pessoas tinha roubado o dinheiro do cofre do Estado para vir gastar isso aqui fora, no estrangeiro, o que não é justo. Isso quer dizer que voltamos mesmo no ponto de dizer que é importante que haja uma lei contra a corrupção no nosso país. É muito importante, porque estamos a viver num país onde a maioria dos nossos dirigentes são os que eu chamo dos antivalores. Antivalores quer dizer, para mim, são aqueles dirigentes que vivem de ódio, egoísmo, exclusão social, desrespeito, inconsciência, corrupção, porque na realidade, como nós todos conhecemos nosso país, não poderia haver um tipo desse dirigente a vir fazer a piagem do nosso país. Isso é uma piagem que nós não poderíamos aceitar. Mas está a acontecer, nós vimos. Agora voltamos um pouco atrás, eu sei que avançaste um pouco aquelas questões que estava preparado já, mas se o senhor vê que essas coisas que acabei de falar são as coisas muito importantes. Senhor jornalista, posso vos incomodar um pouco? Já recebi algumas mensagens que está ao vivo. Será que a gravação é privada? Não, a gravação está privada. Eu estou a ver que as pessoas estão a entrar, todo mundo está a ver, estou a ver o Bruno está conosco, eu estou a ver o Bernardo Luiz, deixa eu ver, que devemos completar de longe, está nos seguindo nesse momento aqui na Mais TV. Todo mundo, se inscrever, se aqui for, os que querem nos acompanhar devem entrar no Facebook, Ango Imagem, no Facebook, é isso? É isso aí. Muito bem, valeu. É isso aí. Okay. Desculpa, não pode repetir a sua pergunta? A minha pergunta estava, se o senhor
Tecantu, seres um presidente de Angola um dia, pode dizer quais serão o salário mínimo de um angolano? O salário mínimo, neste momento, é um pouco complicado, onde o nosso Kwanza está a continuar a cair cada dia. Então, o importante é de criar o mecanismo necessário a regularizar essa questão dos salários mínimo ou máximo. Senhor jornalista, nós estamos a viver um período muito no nosso país. Devemos fazer tudo para refazer Angola. Refazer Angola quer dizer, para mim, devemos criar as condições o povo angolano possa ter a possibilidade de viver a sua vida como os outros países que nós vivemos. Então, para criar tudo isso, é importante, primeiro, de valorizar o angolano, valorizar o humanismo, porque estamos numa... São um grupo das pessoas que aproveitam, né, no nosso país. Nós temos a juventude sem trabalho. Devemos criar os empregos. É muito importante que criamos os empregos. Então, depois dessa criação dos empregos, que vamos consertar e discutir sobre a questão dos salários. Mas sem esquecer uma coisa, é muito importante, porque Angola é um país rico. Angola é um país que tem petróleo, que tem diamante. Este povo merece comer 3 vezes no dia. Mas tudo isso será uma realidade depois do executivo a entender as realidades do terreno, depois da ARDA subir no poder. Porque nós, como a ARDA, um partido, uma ação que quer reforçar a democracia em Angola, nós queremos criar um plano Marechal para Angola, onde o povo angolano merece de melhorar perspectiva para o futuro. Mas para tudo, isso começa na questão da conscientização. Devemos conscientizar os que estão a dirigir. Devemos conscientizar toda a nação a fim de evitar a corrupção no nosso país. Não, mas nós perguntamos se existe um salário mínimo. Nós dizemos que em Angola o salário mínimo é 25 mil kwanza. Esse é o salário mínimo. Agora, nós perguntamos se o senhor, até quanto o seu presidente de Angola, já conhece como é que a vida do sistema social funciona. Qual será o salário que pode dar aos angolanos? Como eu acabei de dizer que neste momento não podemos avaliar o Kwanza. O nosso Kwanza cai quase todo dia, mas o importante é o que na vida? O importante é que cada ser humano, cada família possa ter o mínimo para garantir a sua casa. O dinheiro para pagar alugue, o dinheiro para pagar a comida, o dinheiro para comprar as roupas dos seus filhos. Isso é o importante. O que nós andamos a olhar aqui nos países avançados, quem vive da ajuda social, o Estado, se falamos da Alemanha, calcula já um mínimo de 1.000 euros a cada família. Sobretudo se falamos de uma família com 2 crianças, a fim de sustentar melhor a sua vida, pagar a sua renda, ter a comida suficiente em casa. É aquilo que eu estou a dizer, que é só uma questão de conscientizar o povo, conscientizar os dirigentes políticos, de entender que não é os políticos que mandam no povo, é o povo que manda na realidade. Porque os políticos sem o povo não são nada. Quer dizer, se os políticos hoje estão a mudar o comportamento a fim de criar uma piagem no cofre do Estado, isso faz que a população continuará sempre a sofrer. Não é justa.
Isso é a falta da consciência. As pessoas têm que aprender a entender o dinheiro de Angola não é dele. O dinheiro de Angola é da população angolana. Primeiro, como o Savimpi dizia, devemos priorizar o angolano no primeiro lugar, o angolano no segundo lugar, o angolano no terceiro lugar. Mas tudo isso dependerá da nova consciência dos nossos executivos. E também gostaria de aproveitar a dizer algo, quando falamos também da questão de emprego, não podemos esquecer os angolanos que se encontram na diáspora. Nós temos muitos quadros formados fora do país, muitos quadros formados em Portugal, na Alemanha, nos outros países, em África. Devemos mudar também a nossa mentalidade. A época de priorizar as etiquetas políticas já passou. Priorizar o angolano, priorizar a angolanidade, mais que as etiquetas políticas. Quando um quadro angolano procura de trabalho, não é necessário de ver se o quadro é do M, ou da UNITA, ou da ARDA. Não. Devemos ultrapassar essa situação. Nos países avançados, é difícil de ver um cidadão alemão a deixar o patriotismo, a priorizar mais etiqueta política. Isso não é normal. As etiquetas políticas, eu concordo com isso, mas não devemos pôr isso em primeiro lugar. Em primeiro lugar, é dar o trabalho em todos os angolanos, em todos os quadros angolanos, sem discriminação nenhuma. Ok. Nós temos agora aqui participantes dos ouvintes que estão nos seguindo nesse momento. Queremos ver se conseguimos nos responder algumas perguntas que os ouvintes que estão nos seguindo que fizeram. Temos aqui um ouvinte que se chama Sr. Manuel, que está nesse momento, Manuel da Silva e Palanga, que se encontra na província do Bié. Ela disse assim: a população angolana está a sofrer mais do que o tempo de José Eduardo dos Santos. Qual é a opinião da ARDA para o presidente João Lourenço? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta veio. Momento, a segunda pergunta veio. Essa vem de Maria Lourdes Tiago. Será que o partido ARDA tem militante no sul de Angola ou é de um partido dos Bacongos? Essa é a segunda. Vou responder a primeira pergunta. Vou responder primeiro, por favor. Okay. Se falamos da primeira pergunta do senhor Epalanga, se eu escutei bem? Sim, senhor Manuel da Silva Epalanga, sim. E ele se encontra em que província? Ele está no Bié. No Bié, muito bem. A nossa opinião é simples. Angola, como nós todos sabemos, já passou um período difícil da guerra e até onde nós encontramos hoje. Então, se devemos fazer o balanço da governação do presidente João Lourenço, é importante de saber que ele se encontra no poder há quase 2 anos e meio. É verdade que... anos, daqui a pouco 3 anos. Muito bem. É verdade que até certo ponto a sua governação defraudou a muitos setores da nossa sociedade, principalmente no que diz respeito à luta seletiva contra a corrupção e a fortemente abaladas pela consequência do Covid-19. Mas, de uma maneira a outra, nota-se que uma certa melhoria no que diz respeito à liberdade de imprensa e direito humano. Pelo menos o tempo do GELO, do José Eduardo Santos, a gente não tinha essa liberdade de imprensa. E se olharmos no caso dos 15 mais 2 e das cruzadas contra a imprensa privada, escrita ou falada, já pertence ao passado. Isso quer dizer que o presidente João Lourenço, da liberdade de imprensa,
e também falhou, ou está ainda a falhar na questão da recuperação dos valores dos ditos corruptos. Mas eu pessoalmente direi que é uma questão de dar o tempo ao tempo. Na política não se muda as coisas tão rápida e ele entrou num poder onde não encontrou o dinheiro do que foi dito e ele encontrou o cofre do Estado que estava vazia e depois de lutar contra essa corrupção apareceu de repente a doença do Covid-19. Então, eu direi que é uma questão de ter mais paciência, de deixar o presidente João Lourenço continuar e até lá vamos saber, pelo menos, o que pode acontecer, se ele vai trabalhar num sentido positivo ou negativo, mas eu direi que, se olharmos bem, as coisas está no bom caminho. As coisas estão no bom caminho. É só uma questão de lhe dar mais tempo e, a fim de ele conseguir recuperar os valores roubados que se encontram fora ou dentro do país. E também é preciso que haja as eleições autárquicas no próximo ano, porque, na verdade, nós, a ARDA, estamos prontos a dar um outro. Devemos ajudar o nosso país a encontrar um equilíbrio, porque até neste momento a situação do país é muito preocupante, e eu vos confirmo que a ARDA veio para ficar. Nós viemos para ficar. Próximas eleições gerais de 2022, vamos surpreender nas eleições. Ok, e a segunda resposta? A segunda, se o partido ARDA é o partido dos Bacongo, que o partido ARDA tem militante no sul de Angola ou então é o partido dos Bacongos? Essa é a segunda pergunta. Sim, o nosso partido é representado em 17 das 18 províncias do país. Só nos falta a província do Mochico. Isso quer dizer que o partido ARDA não é um partido tribal. É um partido onde se encontra todas as etnias de Angola. Estamos representados em 17 das 18 províncias do país e temos representantes no Bié, no Namibe, em várias províncias do país, de Cabinda ao Cunene, somos representados. Então, caros amigos, os que estão nos acompanhar, este partido não é dos Bacongo. E esse partido nem me pertence, esse partido nem pertence o povo angolano, o partido. Quer dizer, desculpa, o partido não pertence ao povo Bacongo, mas é um partido que pertence toda a população angolana de Cabinda ao Cunene. Dentro da ARDA vão encontrar todas as etnias representadas. Então, não pensa neste sentido, é o Congo, mas isso não quer Congo, não. Se hoje, na nossa temos dirigentes que são do Malange, temos dirigentes que são de Luanda e os outros também que são Bacongo. Não, a mentalidade que eu tenho, que eu conseguia ter aqui fora do país, não me permite ser. O tribalismo é algo que não tem força perto de mim. Quer dizer, o tribalismo é algo que deve ser ultrapassado com o tempo, da mesma forma que o racismo já está a ser ultrapassado. Caros amigos, não se preocupa. Quem estão interessados a fazer parte dessa família política angolana, a porta está aberta. Mesmo para os que estão fora do país, a porta está aberta. Os que estão também dentro do país, as portas estão abertas. Ok.
vimos aí os nossos convidados estão sempre a entrar, os nossos convidados sempre a participar nos debates que está a passar, mas sejamos de entrevista. Vamos continuar com as perguntas. O ministro da Agricultura, o que ele tem que fazer? Porque nós estamos a ver em Angola os preços das coisas cada vez a subir. Significa que o ministro da Agricultura tem muito trabalho a fazer em Angola. Como é que é possível? Comida está a subir, arroz, um saco de arroz agora custa 13.000 kwanza. Falamos naquela hora que o Estado tem que organizar as coisas que têm a ver a vida social, né? Mas, nesse momento, as coisas estão cada vez a subir em Angola. O que é que o ministro da Agricultura tem que fazer em Angola? Eu acho que o ministro deve conhecer o seu papel. Não é por nada que ele é ministro da Agricultura. Mas darei simplesmente a minha opinião como cidadão angolano. Nós conhecemos o sofrimento que o nosso país já passou. É de ver a população angolana a ter uma vida boa. E se o senhor jornalista ainda se lembra, nós da Arda já fomos visitar a Praça do Quicolo. Era mesmo Sim. no sentido de apoiar essa população que estava a passar um período muito difícil. Nós estamos contra esse preço, porque os preços dos produtos alimentares continuam a subir, bem que na realidade os salários continuam na mesma. Como que essas pessoas vão sustentar as suas vidas? Isso é impossível. Não podemos continuar dessa forma. Isso é a consequência da criminalidade no país. A pessoa que não nascera criminal, mas o facto de não ter nada em casa, o facto de não ter as possibilidades para sobreviver, a pessoa cai nesse caminho que é falso, da criminalidade. Então, nós pensamos que o nosso presidente da República deve melhor controlar a situação que está no nosso país. Eu digo sempre que não podemos esquecer que os quadros que estão formados cá, em Angola, cá na diáspora e continuam a viver aqui são os quadros outra saber estar, são mais conscientes. O presidente da República deve priorizar também os angolanos que estão na diáspora para conseguir os empregos dentro do país, porque eu tenho a confiança também dos angolanos que estão na diáspora, porque muitos deles são bem conscientes do que ele faça. O que nós olhamos no nosso país, muitos ministros chegam no poder só no proveito de ganhar o pão para as suas famílias. Isso é injusto, devemos mais priorizar a população. Nós, a ARDA, temos um plano que eu acabei de dizer, temos o plano Marechal, e com o plano Marechal para Angola, temos a certeza que basta nós chegar um dia ou outro no poder, vamos criar as boas condições a fim que Angola possa ser um país desenvolvido em nível mundial. Nós tivemos acesso a umas imagens do que vimos do ministro da Assistência Social, que ajuda as famílias, estava a fazer aquilo, para mim chama aqui o tipo de propaganda, podemos dizer, de estar a dar a algumas famílias 8.000 kwanzas. 8.000 kwanzas. O senhor Trecanto tem experiência de estar na Europa e Angola, sabe como é que a vida funciona. Será que esse dinheiro, 8.000 kwanzas, a pessoa pode ver aqui durante um mês? Um pai que tem 10 filhos pode ver com esse dinheiro? É impossível, porque o 8.000 kwanza, na verdade, quem conhece a realidade atual do nosso país, com 8.000 não pode se comprar nada, nada mesmo que pode sustentar uma família. 8.000 é muito pouco, mas tudo depende da organização do tal ministério. Eu digo sempre que Angola é um país rico, o resto depende de nós a saber gerir o país. O resto depende de nós a saber dar o melhor para o seu povo. Então, é uma questão que o Ministério
deve rever esse caso. 8.000 nas nossas realidades atuais, com uma família onde tem 2 filhos, com certeza não cabe mesmo uma semana. Nada mesmo. Aquilo significa muito pouco. Então, segundo a sua opinião, é por isso que nós perguntamos naquela hora aí, perguntamos a vossa opinião, porque quando está a dizer que eu quero ser presidente, você candidatar em 2022 como presidente de Angola. Então, nós, como repórteres, temos que saber do que nós queremos falar, porque estamos aqui a falar hoje, amanhã pode vir ser presidente de Angola, então isso já temos que ter já. Naquela vez, quando fizemos uma entrevista, o senhor Tecanto nos falou essa parte aqui, ele falou essas coisas e essas coisas. Então, quando vamos vir a próxima vez, vamos saber como é que nós vamos falar. Mas vimos que 8.000 kwanza é incrível, mesmo que for uma pessoa ver com esse dinheiro. Porque vimos só um saco de arroz que custa 13.000 euros. 13.000 kwanza. É isso mesmo. Então, como é que a pessoa vai receber 8.000? Como é que ela vai viver? Então, o que é que o Estado, nessa parte da vida social, o que é que o Estado deve fazer? Primeiro, como eu acabei de dizer, que nós temos o plano Marechal, que o tempo é tão pouco para falar deste plano, mas o essencial é o país não pode continuar a viver as indústrias. Angola precisa das indústrias. Devemos investir na agricultura, a fim que a questão da pobreza pode acabar naquele país. Devemos desenvolver a parte da agricultura. Isso é importante. É um país onde a população hoje em dia não sabe o que vai se comer amanhã. É um risco para a vida das pessoas. Mas, se olharmos bem, o país em si é rico. Não é por nada que havia um roubo dos milhões e milhões. Porque o país tem suficientemente o dinheiro para sustentar a sua população. Então, basta o presidente da República a ver que os que estão a dirigir não são capazes a dar o seu melhor para essa população. É só uma questão de abrir as portas, dar possibilidade de emprego nos quadros que se encontra na diáspora. Para esse quadro pode colocar o seu saber ao serviço do processo de construção, de crescimento econômico e desenvolvimento do nosso país. Nós Isso é da muito ARDA, importante. A ARDA, sim, pode falar? nós da ARDA, por exemplo, já temos temos boas ideias, temos um plano de saber dar o nosso melhor para este país. Caso o governo quer ou precisa um apoio da nossa parte, eu acho que não haverá problema. Não haverá problema, é por causa disso que se chamamos de uma ação para o reforço da democratização em Angola. Ok, nós vimos aqui o senhor presidente João Lourenço, quando entrou no poder, ela disse que vai combater a corrupção. Esse já é o 3º ano, mas nós estamos a ver da forma que o presidente está a levar esse combater a corrupção. Segundo a vossa análise, está positivo ou está como? Não é a questão de ser positivo ou negativo. A realidade faz que a corrupção travou a economia angolana e fez aumentar o sofrimento do povo angolano. Reconhecemos igualmente o sofrimento, ou o importante papel que o PGR, Procuradoria-Geral da República, está a fazer na luta contra a corrupção, onde Mas nós será da que eles ARDA... estão a fazer como deve ser? Nós vimos que sim, a Procuradoria estava a fazer um trabalho que tem a ver com corrupção. Estão a fazer aquilo que forma deve ser. Deve ser, não diretamente, mas o presidente da República já tinha boas iniciativas, só que neste momento ainda não temos as informações suficientes de saber quantos dinheiro que o Estado angolano já recuperou dos ditos marimbondos. Quer dizer, não temos nenhuma informação sobre este aspecto, mas estamos a continuar apoiar ou encorajar o presidente da República, o senhor João Manuel Lourenço, enquanto titular do Poder Executivo e presidente da República, a continuar com esse passo corajoso, porque só assim que a vitória
poderá mesmo ser certa para todos os angolanos. Quer dizer, a luta contra a corrupção deve continuar, porque é injusta de ver que um grupo das pessoas pilhar o nosso país, levar o dinheiro do país, do povo angolano, para deixar o país num grande buraco onde nós encontramos, onde a população não tem nada para comer. Mas se falarmos da luta, eu acho que a luta deve continuar, do que estamos a acompanhar, mesmo o Zenu está a continuar a ser julgado, e eu espero que essa forma de pressão tem que continuar. Não podemos deixar essa luta, porque essa luta faz empobrecer o nosso país. Quer dizer, é importante que continuemos a pôr os ditos marimbondos contra o muro a fim de devolver os valores roubados. Sim, mas nós vimos que da forma que se iniciou a propaganda combater a corrupção, mas o ex-primeiro, não, o vice-presidente de Angola, Manuel Vicente, desde que o processo saiu em Portugal, o João Lourenço pediu esse processo para voltar em Angola, mas até hoje, já estamos 2 anos e meio, esse processo, até agora, conforme nós vimos na rede social, que já está fechado. Significa que esse processo já está à parte. Ele chamou para o processo para ser julgado em Angola, mas até hoje não está a ser julgado. O que é que falta? Segundo os análises, ou então segundo a vossa opinião, o que é que se falta para fazer a julgação de Manuel Vicente em Angola? Com muita pena de eu dizer que eu não concordo com muitas iniciativas que está a se fazer no nosso país, mas na realidade, como eu acabei de dizer, basta a Procuradoria-Geral da República a dar o que pode, a dar o melhor, a fim que esses passos possam se realizar. E quando falamos do espaço, estamos a ver a questão do Manuel Vicente, que deveria ser julgado em Portugal. Depois de um certo tempo, o processo foi enviado para Angola. Estamos no ponto de eu dizer que não temos as informações necessárias no que diz respeito a essa luta contra a corrupção. O povo precisa a saber qual é o resultado de todos os passos feitos, e esse passo, até neste momento, ainda não tem nenhuma explicação da parte do governo. Isso que é muito triste. Voltamos, continuamos com nossos trabalhos. Agora, o que pode dizer? Nós vimos aqui também outro caso que é muito importante em Angola. Disseram que a democracia vai continuar, vamos continuar com a democracia, mas o que nós estamos a notar é que o senhor Abel Chivukuvuku está a ser bloqueado. Por quê? Por quê? Porque eu não sei do processo do senhor Abel, não sei do processo dele. A realidade faz que nós estamos na mesma posição. Quer dizer, o partido, para já, é uma comissão instaladora, como nós também, a ARDE é uma comissão instaladora. O partido, para já foi chumbado 2 vezes, e nós não podemos testemunhar porque nós não fizemos parte ou nós não acompanhamos esse processo do Prajá. Só o Prajá que deve saber se o que é que está a acontecer com o seu processo. E sem esquecer que o Tribunal Constitucional é soberano, e caso acontece uma rejeição qualquer, basta a tal comissão instaladora a fazer um recurso. Sim, mas isso aí se fez 2 vezes, não está se dando, não sei o que está a se passar. Mas continuando, nós vimos que o senhor Tecanto tem boas relações com o senhor Abel, com o doutor Abel Chivukuvuku. Da forma que nós vimos, porque quando ele fez a apresentação do partido para o senhor Tecanto estava presente. Eu respeito todos os políticos angolanos, da mesma forma, respeito o presidente da República, o senhor João Lourenço, respeito vários outros dirigentes de muitos outros partidos. Quer dizer, o problema não é de uma amizade, o problema simplesmente é de patriotismo.
somos patriotas, queremos o bem-estar da nação, foi o único passo que nos leva a colaborar, a fazer o troco das ideias para o bem-estar da nação. Alô? Sim, sim, estou a escutar. Ok. Mas se você não tem aquela coligação ou então troca das ideias, porque o que eu estou a entender nesse momento, em Angola é um problema que eu notei. Cada vez que aproxima as eleições, sai sempre muitos partidos. Por quê? Não, não é o meu caso. Eu acabei de dizer que já sou político há mais de 35 anos. Há mais de 35 anos, fomos nós que iniciamos com as atividades da Alemanha. Quer dizer, sempre continuei a ser patriota angolano. Se o senhor jornalista está a fazer a pergunta diretamente a nós, eu, como patriota angolano, sempre dei o melhor para a minha pátria. E, sem esquecer, em 2017, fui candidato ao deputado no partido APN, Aliança Patriótica Nacional, dirigido pela Sua Excelência Presidente Moreira. Então, a questão dos outros partidos eu não sei, mas eu também condeno, porque se olharmos bem, estamos num período difícil da doença Covid-19, onde a maioria da população não tem nada para comer, não tem nada para beber. Eu, no meu olhar, eu poderia aconselhar todos os partidos angolanos a dar a sua contribuição na nossa população. A população angolana não tem água para beber, não tem comidas. Não podemos deixar tudo na mão do governo. Os ditos partidos da oposição devem dar também a sua participação. Isso é importante, porque o que o senhor jornalista acabou de dizer, um ano antes das eleições iniciar, nós andamos a ver todo a sair, a dar as bebidas na população, a fim de ser eleijado. Mas no nosso caso, se olharmos bem, desde a criação do partido ARDA, nós continuamos a ser ativos. Se eu me lembro ainda de várias atividades que nós já fizemos nas praças e em muitos vários outros lugares, a nossa população, em todos os momentos difíceis ou momentos de alegria. Quer dizer, não somos caso. Ok. Agora, o que pode dizer? Nós temos aqui mais um outro ouvinte que enviou-nos uma mensagem aqui, esse que veio do senhor Messe Lukemba Lundoloka. Queria saber se já tem representações, se a ARDA já tem representações na Europa, e também dizer que temos muitos problemas de tribalismo, mas a embaixada por não falar bem a língua portuguesa. O que pode dizer com isso? Respondo primeiro a questão das representações da ARDA a nível da diáspora. Quando nós falamos da diáspora, não podemos só ver a Europa. Para mim, diáspora começa a partir de África, todos os países, Congo, RDC, África do Sul, Namíbia, Camarões, os angolanos que se encontram em toda a Europa, os angolanos que se encontram no Brasil, que se encontram nos Estados Unidos, Canadá, etc. Quer dizer, nós estamos ainda na espera da decisão do Tribunal Constitucional, depois da legalização do nosso partido, onde nós temos a fé de ser legalizado, que vamos começar a entrar em contato com os nossos cidadãos que se encontram na diáspora, em toda a parte do mundo, a fim que as nossas atividades possam ser presentes em toda a parte do mundo. Claro que aqui, se falamos da Europa, já temos mais de 1.800 militantes ativos, e se falarmos no resto dos países do mundo, Brasil, África do Sul, Namíbia,
já temos mais de 18 mil militantes que nos apoiam. E aproveito também para dizer que em Angola hoje já temos mais de 60 mil militantes ativos que estão nos apoiar. Então, isso é para dizer que a ARDA é um país, é um partido que está mesmo Está a trabalhar. para se espalhar em toda parte do mundo. E se falamos da questão da embaixada, a questão da diplomacia, o que acontece, do que eu entendi, a questão era é de tribalismo ou de quê? Há muitos tribalismo nas embaixadas, porque como não se expressa muito bem português, quando ele chega nas embaixadas tem sempre problema. Isso que ele disse, o que ele tem que fazer? Na realidade, as línguas não podem ser uma barreira para as nossas vidas. Pela razão histórica, nós todos sabemos que antes da independência havia muitos dos nossos pais, avós, que fugiram nos países vizinhos, como na Namíbia, como na República Como? do Congo, Brazzaville, como na RDC também, em Kinshasa. Isso faz que esse cidadão angolano que fugira neste país criar também as famílias naqueles países. E quando ele regressar para Angola, viera com os seus filhos, e esses filhos, muitas vezes, ainda não se dá bem com a língua portuguesa. Isso não pode ser uma razão de discriminar os ditos regressados ou os ditos bem em língua portuguesa. A questão é de entender também de uma outra forma que o facto de ser angolano também é uma obrigação nossa de começar a tentar a se enquadrar nas atividades do nosso país, porque se integrar também nas atividades do nosso país fará que cada angolano vai aumentar o seu conhecimento em língua portuguesa. É bom que todos os angolanos aprendam a falar a língua portuguesa, mas também aconselhamos que estão na embaixada a não se concentrar só na língua portuguesa, porque na realidade, para identificar um angolano, não é necessário só identificar através da língua dos colonialistas, que é a língua portuguesa. Nós temos Pois falar também língua várias nacional. línguas nacionais, como Kikongo, Umbundo, Chokwe, temos várias línguas. É bom, caso não acreditar no cidadão angolano, de criar algumas formas das provas, a fim de ver se a pessoa tem familiar em Angola ou cá fora. Muitas vezes, muitos desses jovens que ainda não se expressa bem a língua portuguesa, deve ter familiares, e esses tios, essas tias, podem chegar na embaixada para aprovar que eles são os familiares. Isso é importante. Também nos nossos irmãos que se encontram aqui fora, de fazer o esforço necessário de aprender a língua portuguesa, porque é uma língua que nos une em Angola, porque é uma língua veicular. Sem o conhecimento da língua portuguesa, fará que muitos desses cidadãos possam se sentir afastados do sistema ou afastados de uma certa realidade do nosso país. Ok, muito obrigado, muito obrigado. Nós chegamos ao fim da nossa entrevista. Obrigado pelo tempo prestado. Obrigado para vocês que nos seguiram aqui na Imagem TV. O senhor Tecantu, presidente do partido ARDA, que está a dar muita carga aqui na diáspora. Eu não sei se tens mais uma outra palavra a dizer nos nossos seguidores aqui na Imagem TV, senhor Tecantu. Eu vos agradeço muito. Foi muito bom de ter essa oportunidade de deixar passar a nossa mensagem, quem seja dentro do país ou fora do país. A única coisa que eu queria dizer que devemos se proteger, porque
a Covid-19 na realidade está a matar. Nós que vivemos na Europa acompanhamos as consequências dessa doença e os que estão também dentro do país, em Angola, devem se proteger, devem pôr as máscaras, deve criar uma distância de 1,50 m ou de 1,30 m ou de 2 metros, até para mim seria bom de 3 metros, a fim de garantir as nossas vidas. Isso é muito importante. Vamos orar para que essa doença não possa enfrentar toda a parte do nosso país, porque o nosso povo já sofre tanto de várias misérias e basta a doença entrar em toda parte do país, seria mesmo com muita pena. Vamos orar ao nosso Deus a fim que as coisas dessem certo. Obrigado a todos. Obrigado. Ok, muito obrigado, senhor presidente, obrigado. E então, até a próxima vez. Obrigado por todos que nos acompanham aqui na Ango Imagem TV. Voltamos até a próxima entrevista. Obrigado, tchau. Obrigado também. Tchau. De Angola para o mundo, a nossa frequência é Ango Imagem. Informação é audiência, sintoniza já nossa frequência. Para o mundo espalhamos notícia, um canal de